Glória a Deus, gratidão ao Criador. Hoje vamos falar de algo muito importante. Vamos falar das casas que o Senhor Jesus visitou. O Novo Testamento relata 12 casas que Jesus entrou. Em cada uma delas, algo especial aconteceu. Em cada casa que Jesus entrava, ele percebia, ele identificava a situação, o problema e levava o que faltava àquele lar, àquela família. Oh, glória a Deus! A primeira casa que o Senhor entra, está acontecendo um casamento. Está registrado no livro de João, capítulo 2, do versículo 1 ao 11. E nesta casa o Senhor leva a alegria. A família de Jesus foi convidada para um casamento em Caná da Galileia. Durante a festa acabou o vinho. Então a festa também terminaria. Mas Jesus estava ali e abençoou aquele casamento e toda a família, devolvendo alegria para que a festa continuasse. Note bem que aquele casamento estava começando e a alegria já estava acabando. Aliás, acabou. O vinho simbolizava alegria. Quando Jesus chega a uma casa, ele renova a alegria na família. Ele traz bênção, ele traz prosperidade. Em sua casa, está acabando a festa? Jesus pode trazer alegria para o seu lar. A segunda casa foi a casa de Pedro. Está registrada em Lucas, capítulo 4, versículo 38 a 39. Nesta casa o Senhor leva a cura. Uma das primeiras curas que Jesus operou foi na casa de Pedro, com a sogra de Pedro. Parece que Jesus e os discípulos estavam indo àquela casa por acaso, para uma passagem, e chegando ali foram surpreendidos com a enfermidade da sogra de Pedro. Aquela senhora estava ardendo em febre. O Senhor Jesus então repreende a febre. Aquela senhora é curada, fica saudável, se levanta e começa a servir a todos. Devemos contar para Jesus o que está acontecendo em nossa casa para sermos abençoados. O que está acontecendo na sua casa? Eu quero te dizer que Jesus pode curar a sua família. A terceira casa está registrada em Lucas, capítulo 5, do versículo 17 a 24. E é uma casa em Cafarnaum. Jesus levou restauração. Esta casa era do próprio Jesus, segundo está registrado em Marcos, capítulo 2, versículo 1, servindo como um lugar de pousada entre as viagens, visto que Cafarnaum era um local geograficamente estratégico. A multidão lotou a casa, não deixando uma passagem sequer. Então alguns homens fizeram uma passagem para um paralítico ir até Jesus. Aquele homem tinha sua vida toda destruída pela dor, era totalmente dependente de pessoas, havia muito preconceito contra ele. Mas Jesus restaurou totalmente a sua vida. Às vezes você pensa que não há saída em seu lar para chegar até Jesus. Mas se não tiver passagem de um lado ou de outro, olhe para cima. Jesus abre uma porta para você. Está procurando uma solução para a sua família? Sempre haverá uma porta para chegar até Jesus. A quarta casa que o Senhor entra é a casa de Levi. Está registrado no livro de Lucas, capítulo 5, versículo 29 ao 32. E nesta casa o Senhor leva perdão. Levi, que depois foi chamado por Jesus de Mateus, era um publicano cobrador de impostos. Ele tinha acabado de conhecer a Jesus e deixado tudo para trás para seguir o Mestre. Então levou Jesus para sua casa e deu uma festa, um banquete, para apresentá-los
aos seus amigos. Os fariseus começaram a discriminar Levi por seu passado de pecado, pois, como cobrador de impostos, certamente explorava os pobres. Mas Jesus declarou o perdão dos pecados para Levi. Quando Jesus entra em uma família, ele perdoa todos os pecados, ele tira toda a culpa, toda a condenação das nossas vidas. Está escrito: pois agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8, versículo 1. Existe alguma culpa ou preconceito em sua família? Deixe Jesus trazer o perdão para o seu lar. A quinta casa é a casa de Simão. Está registrado em Lucas capítulo 7, versículo 36 e 44 ao 46. Nesta casa o Senhor leva a unção. Existia um costume de todas as vezes que chegasse alguém em casa, oferecer água para lavar os pés e as mãos, trazendo frescor ao visitante. Não fazer isso era sinal de falta de hospitalidade. Jesus chegou à casa de Simão, registrado em Mateus 26:6, e esse não lhe ofereceu água para Jesus. Foi então que uma mulher lhe lavou os pés com lágrimas, ungindo-os com unguento, enxugava os seus cabelos. Quando Jesus está em nossa casa, podemos levar a Ele as nossas lágrimas, a tristeza e receber a unção que nos fortalece para vencer tudo. Como você tem recebido Jesus em sua casa? Se entregue totalmente ao Senhor Jesus e receba a sua unção. A sexta casa é a casa de Jairo. Está registrado em Lucas capítulo 8, 41 e 42, e versículos 51 e 56. Jesus nessa casa ele leva a vida. Jairo chamou Jesus para ir à sua casa curar a sua filha, que estava doente. Mas quando chegaram ali, a menina já tinha morrido. Pensaram que Jesus tinha vindo tarde demais, mas o milagre foi ainda maior. Por isso Jesus mandou que todos que não tinham fé saíssem e ficassem somente os pais e alguns discípulos. Fechadas as portas, Jesus ressuscitou a filha de Jairo. Quando Jesus entra em nossa casa, devemos deixar toda a falta de fé para fora e que Ele fique dentro nos protegendo e trazendo vida e vida com abundância. João capítulo 10, versículo 10. Você está pensando que Jesus está demorando? Ele quer entrar e assumir o controle da sua casa para encher a sua vida de bênçãos. Glória a Deus. A sétima casa é a casa de Marta e Maria. Na casa de Marta e Maria, está registrado em Lucas capítulo 10, versículo 38 a 42, nesta casa o Senhor leva a palavra. Esta foi uma das casas mais frequentadas por Jesus. Nessa ocasião, Jesus estava ali para lhe ensinar a palavra. Marta ficou preocupada com muitos afazeres. Entretanto, Maria se concentrou em ouvir a mensagem de Jesus. Muitas vezes convidamos Jesus para entrar em nossas casas. E quando ali chegamos, nos ocupamos com as nossas tarefas e não ouvimos a sua palavra. Você está ocupado demais? Jesus quer falar com você. Jesus quer levar a sua palavra para a sua vida. Glória a Deus. A oitava casa foi a casa de Zaqueu. A casa de Zaqueu está registrada em Lucas, capítulo 19, do versículo 1 ao 10. E nessa casa o Senhor leva a salvação. Foi Jesus que se ofereceu para ir na casa de Zaqueu. Enquanto esse se esforçava para ao menos poder ver a Jesus, teve além disso o privilégio de recebê-lo em sua casa.
Talvez Zaqueu tivesse recebido muitas pessoas ilustres em sua residência, mas nunca tinha recebido alguém como Jesus. A vida de Zaqueu foi transformada naquele dia e ele recebeu salvação. Devemos receber Jesus em nossos lares, não apenas por curiosidade, pois é muito mais que um privilégio. O Senhor Jesus disse: desce depressa, pois me convém ficar em sua casa. E Zaqueu desceu com alegria. Precisamos nos arrepender. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Está em Atos 16:31. Você está querendo ver Jesus? Jesus também deseja entrar em sua casa. Oh, aleluias! Glória a Deus! A nona casa está no cenáculo, registrada em Lucas 22, do versículo 10 ao 14. Nessa casa o Senhor leva comunhão. Essa casa, segundo alguns estudiosos, provavelmente pertencia a João Marcos, conhecido como evangelista Marcos. Jesus mandou seus discípulos procurarem um lugar onde existia um homem que estava carregando água, o que era raro na época, visto que buscar água era tarefa das mulheres. Quando ali chegaram, os discípulos foram bem recebidos e o melhor espaço da casa foi dedicado à ceia do Senhor. Quando oferecemos o nosso melhor para Jesus, a nossa vida se enche de comunhão na presença de Deus. Você está precisando de comunhão em sua casa? Jesus entra no teu lar e leva a comunhão. A 10ª casa é a casa de Caifás. Está em Mateus, capítulo 26, versículo 57. Jesus foi levado para ser julgado. Esta foi a única casa que Jesus foi involuntariamente levado. Levar o mestre à casa de Caifás para julgá-lo. Interessante notar que havia tribunais e as decisões religiosas deveriam ser tomadas nos templos ou em uma sinagoga. Mas a casa de Caifás foi um lugar onde Jesus foi condenado pelos sacerdotes. Quantas vezes em nossas casas julgamos aos irmãos, as irmãs da igreja, sem perceber que Jesus está conosco? Em conversas familiares, temos julgado alguém. Não deixe que a sua casa seja um lugar de julgamento. A 11ª casa, a casa em Emaús, está registrada em Lucas 24, do 13 ao 30. Nesta casa o Senhor levou visão espiritual. 2 discípulos estavam caminhando e Jesus os acompanhava até perto da entrada de Emaús, onde chamaram o Senhor para continuar com eles. Naquela casa, Jesus continuou ministrando a palavra aos seus corações, e no partir do pão, seus olhos foram abertos para entender que Jesus estava com eles. Jesus quer entrar em sua casa para abrir os seus olhos espirituais e ver que Ele sempre esteve com você e com sua família. Não consegue ver uma solução para sua família? Olhe para Jesus. Jesus está contigo e abrirá os seus olhos. A 12ª casa. Oh maravilha de Deus! A 12ª casa foi a casa dos discípulos. Está registrado em João, capítulo 20, do versículo 19 ao 23 e 26 ao 29. Nesta casa o Senhor levou fé. Após a ressurreição de Jesus, seus discípulos se trancaram em uma casa com medo de serem condenados também. Estavam desiludidos e sem fé. Então Jesus apareceu para eles 2 vezes, mesmo com as portas trancadas, para lhe fortalecer a fé. Depois que acreditaram em sua ressurreição, reconhecendo seu poder, começaram a sair e assumir o que acreditavam. Muitas vezes estamos em nossas casas com as portas trancadas e sofremos tantas dificuldades, mas Jesus entra em nosso lar para nos dar fé que precisamos para vencer. Quando você está sozinho em casa, você está triste, Jesus está com você. Mesmo que as portas estiverem fechadas, o Senhor está junto com você.
Jesus quer entrar em seu lar. Seja o que for que sua família estiver precisando, a partir do momento que Jesus entra, tudo pode ser transformado pelo seu poder. O que acontece quando Jesus entra em nossas casas? Se houver tristeza, o Senhor Jesus leva alegria. Se houver doença, o Senhor traz cura. Se houver dificuldades, Ele traz restauração. Se houver pecado, o Senhor nos traz perdão. Se você estiver cansado, o Senhor traz unção. Se houver morte, o Senhor traz vida. Se não tiver esperança, o Senhor traz a sua palavra. Se tudo estiver perdido, o Senhor traz salvação. Se houver barreiras, o Senhor traz comunhão. Se houver injúrias, o Senhor não deixe você ser julgado. Se não consegue ver uma saída, Jesus leva a visão espiritual. Se você estiver desacreditado, o Senhor leva a fé. E hoje quero dizer para você que a 13ª casa que o Senhor entrou, que Ele entra e sempre entrará, é a sua casa. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele ceará comigo. Aleluias. Oh Deus maravilhoso. Caso você abra a porta do seu coração e deixe Jesus entrar em sua vida, Ele vai reinar nela. Ele só vai entrar se você deixar. Ele só entra quando você permite a sua presença. Deus está olhando para você agora. Deus está contemplando o seu coração. Deus tem poder para olhar no fundo da sua alma. Ele sabe o que você está precisando. Não só da visita, mas que você precisa que Ele more na sua casa, no seu coração. Você ainda coloca Jesus para fora da sua casa? Não faça isso. Deixe Ele morar com você. Deixe Ele tomar conta da sua vida, da sua casa, dos seus negócios. Jesus quer ficar com você. Jesus vai fazer você prosperar. Jesus vai te dar esperança. Jesus vai realizar todos os desejos e sonhos da sua vida. Aleluias. Eu sou a pastora Silvia. E enquanto o Senhor me permitir, estarei aqui orando por você. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, por favor. Você não paga nada, mas nos ajuda a pregar o Evangelho. Muito obrigada por tudo. Deus te abençoe, em nome de Jesus.